Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à beira, à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde havia o posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. E quando ouviram que Jesus estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Esse aqui são aqueles 2 no caminho de Emaús. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes não creram. Mais tarde apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creram, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de ter-lhes falado, o Senhor Jesus, está lendo aí, gente? O Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus,
Fala comigo, através da tua palavra, eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, gente? Pessoal, fiz questão de ler aqui todo o texto para melhor compreensão de todos nós, porque desde quinta-feira a gente vem falando sobre isso. Desde o princípio da Páscoa ou da criação da Santa Ceia, para você que não sabe, só havia Páscoa. Uma vez por ano era comemorado, os judeus comemoravam ou comemoram até hoje os judeus a Páscoa. Mas naquele dia que estava tudo preparado para a Páscoa, estamos falando de quarta para quinta, Jesus pediu que preparasse, arrumasse uma casa, preparasse uma mesa, porque ele queria desejar estar com os discípulos para anunciar-lhes algo. E no momento Jesus pegou o pão, partiu e disse: ei, isso aqui é o meu corpo, que é partido por vós, comam em memória de mim. E pegou o cálice e disse: isso aqui é o meu sangue, que será derramado por amor de muitos para a remissão de pecados, bebam dele em memória de mim. E Jesus então repartiu para com eles, fazendo ali, instituindo ou criando a Santa Ceia, dizendo: esse é o meu corpo. Então Jesus não recomendou comemorar a Páscoa, embora a Páscoa é para os judeus, a Páscoa é uma celebração, celebração de libertação do povo de Israel do Egito. Então se comemorava ou se comemora essa libertação. E comem ervas amargas e pão asmos. Mas Jesus não nos mandou comemorar a Páscoa, e sim a ceia que ele criou naquele dia. E aconteceu muita coisa. Jesus foi traído por 30 moedas de prata, como vocês sabem, numa noite em que ele mesmo estava muito nervoso, porque sabia que estava chegando a sua hora, e orava, e voltava, e chorava, e os discípulos preocupados com ele, dizendo: o senhor está bem? O senhor está bem? O senhor estava nervoso. Para quem não sabe, Jesus chorou, teve agonia, seus polos estouraram e suou sangue, de tanta pressão, de tanto nervosismo. Orava ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice, contudo, se é a tua vontade, estou pronto. E até que os soldados prendem Jesus, e imediatamente é levado para o sinédrio, onde era composto de homens, abre aspas, de homens que defendiam a lei. Lá estava o sumo sacerdote, perguntando para Jesus: quero ouvir da sua boca, tu dizes que é o rei dos judeus? E provocava tanto Jesus: tu dizes que destruiria esse templo que levou anos para ser construído, destruiria e reconstruiria em 3 dias. Eles começavam então a caçoar de Jesus e disseram: nós vamos te apresentar para as autoridades para que você morra, seja crucificado. Gente, o que eu acho sensacional nessa palavra, eu acabei de dizer que Jesus estava chorando, nervoso, mas em nenhum momento fugiu. Preste atenção aqui, em nenhum momento o quê? Alô pessoal, alô gente, em nenhum momento. Teve um discípulo que até sugeriu para ele: Senhor, por que o Senhor não se esconde? A gente dá um jeito. E o Senhor disse: aparta de mim, Satanás, não cogita das coisas de Deus. Jesus simplesmente se entregou como cordeiro, simplesmente. Aí olha só, levam Jesus até Pilatos.
Pilatos, ele era o governador da Judéia. Estamos falando de um homem romano. E Pilatos disse: mas qual a acusação para que ele seja condenado à morte? Matou alguém? Roubou alguém? Não. Então qual a acusação para que ele mereça a morte? Olha aí, pessoal, que eu falei até sexta-feira. Uma invenção de valores. Os judeus deveriam defender Jesus. Os romanos deveriam acusar Jesus. Mas o negócio está invertido. É os judeus que acusam Jesus, e é os romanos, na pessoa de Pilatos e do Herodes, um pouco mais tarde, a dizer: não quero me envolver com o problema de vocês. Os romanos disseram: nós não temos do que nos envolver com as coisas de vocês. Ao meu ver, esse homem não merece a morte. Olha os romanos falando: ao meu ver, esse homem não merece a morte. Então Pilatos disse assim: olha, ele é galileu, eu não vou julgá-lo, leve ele para Herodes, porque ele faz parte da jurisdição, porque é galileu. O Herodes era o rei da Galileia. Quando Jesus chega para Herodes, que se apresenta a acusação, ele fala a mesma coisa que falou o Pilatos. Ele disse: não, eu estou mandando ele de volta. Aqui para nós, pessoal, já que a fama de Herodes naquela época já não era boa, porque ele tinha, lembram que ele tinha mandado matar o João Batista? E aquilo, houve um tumulto muito grande por parte das pessoas que não aceitavam que o rei teria mandado matar João Batista. Então o Herodes ainda estava com aquela sombra lhe incomodando. Não, eu não vou passar por isso duas vezes. Manda Jesus de novo para Pilatos. E ali já havia uma multidão que clamava dizendo: julga ele, mata ele, crucifica ele. E aí, pasmem os senhores, Pilatos disse: olha, é comum eu soltar um e mandar matar outro, mas como ao meu ver esse homem é inocente, tragam-me água, lava as minhas mãos, eu não serei culpado pela morte desse homem. A culpa vai cair sobre vocês que estão pedindo. Vocês estão entendendo que é um homem romano que está dizendo isso? É duro isso, pessoal. O resto vocês já sabem. Jesus apanhou, começou seu martírio, ou carregando a cruz, de manhã cedo até as 9 da manhã, ao meio-dia pregado na cruz, e às 3 horas da tarde veio a expirar, a dizer: está consumado. Isso na sexta-feira. No sábado houve o descanso e o silêncio. As pessoas não saíam na rua. As pessoas estavam tristes da forma cruel pela qual Jesus foi crucificado. Gente, Jesus não morreu assim do coração, não. Gente, Jesus foi assassinado, deram nele até ele morrer. Foi triste. Jesus então é colocado num túmulo novo por um homem que fez a gentileza, o amor de simplesmente se importar. E é algo para a gente aprender o que Cirineu fez, de ter ajudado Jesus a carregar a cruz. Se importar pelo texto que acabei de ler, essas mulheres comprar perfume e roupas, lençóis, e de se importar e dizer: hoje a gente não pode, porque hoje é sábado, mas amanhã de manhã nós vamos lá. O texto que acabamos de ler diz que essas mulheres foram lá, e no caminho ia dizendo: mas quem é que vai nos ajudar a afastar a pedra? Mas quando elas chegam lá, já está aberto. Tem um anjo lá dentro. Ei!
Quem você está procurando? É Jesus de Nazaré? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Elas não viram Jesus. Mais tarde foi a vez de Maria Madalena, aquela que foi fiel a Jesus até o fim, aquela que Jesus expulsou 7 demônios, que era prostituta. Ela se converteu, ela conseguiu convencer outras mulheres, elas ajudavam, tratavam da comida, das roupas de Jesus e dos discípulos, inclusive Susana, a mulher de Cusa, era uma mulher muito importante, e elas tratavam financeiramente das viagens, das acomodações, de cada missão que Jesus patrocinavam para que Jesus e os discípulos comessem e tivessem roupa limpa. Muito bem. E ela vai até o sepulcro chorando, e quando vê a pedra removida, ela pergunta a alguém, ao mesmo anjo que já estava lá: ô moço, o que aconteceu? Cadê o corpo de Jesus? E ele diz: não, ele não está aqui. Alguns minutos depois, Jesus aparece a ela. O texto diz que a primeira pessoa que ele aparece é a Maria Madalena, que foi fiel até o fim. Jesus poderia ter aparecido para Pedro primeiramente, ou para sua mãe, ou para João, que dormia no seu peito. Apareceu para Maria, ela estava lá. Chama ela: Maria. Ele a reconhece. Ela fica assustada. Não temas, sou eu. Vai e diz aos meus discípulos, diga aos meus irmãos: você falou comigo, quero ver eles, quero falar com eles. Ela sai correndo, feliz da vida, a contar aos discípulos o que aconteceu. Mas sem pular algo que eu quero destacar muito importante, pessoal, a respeito ainda do enterro ou do sepultamento de Jesus, que a Bíblia diz que os soldados receberam uma ordem, uma missão de cuidar do sepulcro, que o mesmo foi lacrado com argila, amando também do sumo sacerdote, que sempre estavam querendo arrumar confusão, porque Jesus dizia que seria ressuscitar, ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Colocaram uma pedra ali, com uma espécie de cimento, de argila, e a história diz, e a palavra também diz, que a pedra se moveu sozinha, claro, pela mão de Deus. Os soldados estavam ali vigiando, mas houve uma luz tão grande, um poder tão grande, que os soldados desmaiaram. A Bíblia diz isso. Ficaram desacordados. A pedra foi removida pelo poder de Deus. Amém, gente? É forte, né? Os soldados vão dizer às autoridades: aconteceu algo sobrenatural. A única coisa que vimos foi uma luz, e nós caímos desacordados. As autoridades deram dinheiro para eles, para que eles mentissem, para que eles falassem que os discípulos de Jesus agrediram eles e violaram o túmulo e levaram o corpo. Sabe, pessoal, até hoje Satanás, ele patrocina mentiras. O diabo não quer que a verdade seja dita, porque o que houve ali foi algo sobrenatural. Mas Satanás sempre trabalhou para encobrir a glória de Deus, as maravilhas de Deus, o sobrenatural. Mas como é que
consegue sustentar essa mentira? Já que Jesus apareceu a Maria, aos 11, aos 2 lá no caminho de Emaús, isso no domingo. Enquanto Maria vai contar aos discípulos, Jesus segue para o caminho de Emaús, aonde vai 2 homens, andando e conversando. Jesus se aproxima ao passo deles e diz para eles: vocês estão falando o que aí? Qual é o assunto? Bom, nós estamos falando sobre o que aconteceu em Jerusalém, você não sabe? Dos últimos acontecimentos. E Jesus falou assim: quais? Jesus é engraçado, é ou não é? Quais? É de Jesus, porque nós tínhamos, está escrito em Atos dos Apóstolos, nós tínhamos aquele sonho de sermos libertos do imperialismo romano. Tínhamos a esperança, achei a palavra, tínhamos a esperança de Jesus colocar eles para correr e nos devolver de volta à nossa terra. Mas mataram ele. Como é que eles não conheceram Jesus? Estaria Jesus protegendo o rosto? Estaria Jesus muito machucado? Eles não conheceram. Quando já estavam quase chegando em Emaús, eles convidaram: ei, já está anoitecendo, convido você, entre na nossa casa, jante com a gente. E quando Jesus sentou à mesa, que pegou o pão, que deu graças, eles reconheceram. Jesus falou assim: Pai, graças eu te dou. Um olhou para o outro, é ele! E Jesus sumiu. Eles meteram o pé na carreira de volta para Jerusalém, para dizer que viram Jesus, os 2. E eles falavam: olha, é ele mesmo. Porque lembra, no caminho, enquanto ele falava, o nosso coração ardia. Vai contando. Jesus apareceu para Maria Madalena, Jesus apareceu para 2 homens no caminho de Emaús, Jesus apareceu para os 11. Por que 11? Porque Judas tinha cometido suicídio. E aí tem a história do Tomé, que ele disse que não acreditava, que não sei o que, é mentira. Não acredito, eu só acredito se eu falar com ele, se eu ver ele. E de repente Jesus: eu estou aqui. Você está duvidando? Seja crente, Tomé, não seja incrédulo. Me dê a tua mão, me traz um pedaço de pão ou peixe. Já viu alguma alma comer alguma coisa? Me traga aí, quero comer aqui agora na frente de vocês. Então, aquele dinheiro que deram para os soldados, como é que vai segurar essa mentira? Se Jesus apareceu a muitos. E depois disso, lembra daquele outro episódio do milagre dos 153 grandes peixes? Esse milagre aí foi feito depois da ressurreição de Jesus. Teve o milagre da primeira multiplicação de pães e peixes, depois teve a segunda multiplicação do pães e peixe, e há um outro milagre sobre peixe, os 153 grandes peixes. Esse aí foi depois da ressurreição. Como é que vai sustentar uma mentira? Não, Satanás tenta, e até hoje, pessoal, Satanás também trabalha fortemente para, ofuscar a glória de Deus. O que eu quero trazer para vocês aqui é sobre a missão que Jesus deu aos discípulos a partir daquele encontro. O Senhor já havia ensinado para eles como orar. O Senhor já havia ensinado a eles, entregando para eles a pauta número 1, que era o arrependimento. Jesus disse: eu não vim para julgar, eu vim para salvar.
Mas para que haja salvação, tem que haver arrependimento. Vamos lá, pessoal, aprende isso aqui. Jesus disse que não veio para julgar, veio para salvar. Mas para que haja salvação, tem que haver arrependimento do indivíduo. O indivíduo tem que crer, depois se arrepender. Que ele sela isso no batismo nas águas. Então, tendo Jesus ensinado aos 12 a missão, olha, vocês aprenderam comigo sobre a questão do arrependimento, do reino, das boas novas. Agora eu vou para o Pai e vocês seguem. Ide, lemos aqui, ide e pregai este evangelho a toda criatura. Olha isso, pessoal, a toda. E aí há um detalhe que eu devo comentar: a toda criatura. Gente, a princípio Jesus veio para salvar os judeus. O que os judeus fizeram com ele? Mandaram matar. Ele veio salvar os judeus. Vim para os meus, mas os meus não me receberam. Os meus não me receberam. Houve uma fase, gente, da vida de Jesus, que até os próprios irmãos, os irmãos de Jesus, irmãos de sangue, de Maria e José, também duvidaram de Jesus, quando Jesus disse que o profeta não tem honra nem mesmo na sua própria terra. Jesus teve que operar milagres em outro lugar. Enfim. Pois bem, então Jesus diz aos discípulos: ide pregar esse evangelho a toda criatura. Toda criatura. Então, vocês vão para a Europa, vocês vão para a Índia, onde tiver gente, vocês vão. Vão fazer o quê? Em meu nome vocês vão expulsar os demônios, vocês vão falar novas línguas, estes sinais acompanharão aqueles que creem, vocês vão pisar serpentes, escorpiões, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Quer dizer, Jesus deu a eles autoridade. Quando eu falo deles, na verdade também estamos falando de nós, porque tendo os discípulos cumprido o seu papel, nos alcançou. E hoje nós temos televisão, rádio, internet. Hoje nós temos, pelo menos ainda, a gente pode ter a liberdade do nosso país de expressar a nossa fé. Algo que eles eram proibidos, ou que não tinham essas condições de viajar, de pegar um avião. Eles não tinham essa mordomia, digamos assim, essa facilidade. E logo que hoje temos, nós não podemos querer Jesus só para nós. Nós não podemos querer Jesus que ele vai só curar a mim, o outro não. Que ele vai prosperar só a mim, o outro não. Que ele vai perdoar só a mim, o outro não. Gente, isso não é evangelho. E eu quero escancarar isso aqui, que o evangelho é para todos. É para o ladrão, é para a prostituta, é para a lésbica, é para o gay, é para o sanguinário. O evangelho é para alcançar todas essas gentes, não para apoiá-los a continuar no erro, mas para que haja uma transformação, regeneração. Maria Madalena era prostituta e depois que conheceu Jesus não continuou na mesma vida. Me poupe os detalhes, tá, pessoal? Mas por aí você já tira dessa conversa de dizer: eu conheci Jesus assim, ele entrou na minha vida, então eu vou continuar assim. Cuidado com isso. Não estou te condenando, mas estou dizendo que as coisas não funcionam bem assim com Deus. Maria Madalena tinha uma vida suja. Tinha ou não tinha, pessoal? Horrível. Jesus apareceu na vida dela e ela creu. E quando ela crê, ela se arrepende, se entrega corpo e alma.
E agora nós estamos falando dela. Jesus morreu, ela estava lá na cruz. De longe, mas estava lá. No domingo de manhã, aonde é que ela está? Ela foi direto para o túmulo de Jesus, no qual Jesus apareceu para ela. Repito, Jesus não apareceu primeiro à mãe dele, não apareceu primeiro a Pedro, nem a João, mas sim a Maria Madalena. E quero exaltar essa expressão pela qual ela foi fiel a Jesus até o fim. Ô bispo, mas a Maria também foi. Sim, foi. Mas eu estou exaltando a forma de uma pessoa que era perdida e que foi redimida e que se converteu e foi com Jesus até o fim. É disso que eu quero destacar para vocês, que o evangelho de Jesus não é só para mim, não é só você dizer assim, não, Jesus tem que me abençoar e o outro que se exploda. Não, Jesus tem que me livrar e o outro que... Nada disso, pessoal. Jesus vai estender a mão para todos, mas o que vai lhe salvar é o seu arrependimento sincero e a sua conversão, e a partir dali suas atitudes mostrar que a sua convicção que foi determinada de dizer, eu vou até o fim também. Então eu quero dizer para vocês sobre essa palavra, já para encerrar, gente, aqui eu quero encerrar. Os discípulos estão ouvindo aquilo de Jesus, mas nós não vamos ver mais o Senhor? Não, eu vou para o Pai, mas eu vos deixo o Espírito Santo, e vocês vão seguir, vocês vão me representar. Sigam, façam o que eu fiz, e se creem em mim, farão até coisas maiores. Como é que pode alguém fazer algo maior que Jesus? Ele disse, se vocês crerem em mim, farão as obras que eu faço, e outras. Foi ele que disse. Então não se surpreenda se Deus usar você ou qualquer outra pessoa para que aconteça um sobrenatural. Não foi ele, foi Deus por meio de sua fé. Então eu tenho uma missão. A minha missão é levar o evangelho sem julgamentos, certo? Jesus disse que nem ele julga, que veio para salvar. Então se Jesus não julga, eu é que vou julgar. Nada disso. Então eu vou pregar o evangelho com amor. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, Jesus disse, bate o pó dos teus pés e vai pregar em outro lugar. Não vai perder tempo. Não fica insistindo algo com alguém que não quer saber de você. Você vai perder o seu tempo. Jesus disse, bate o pó do seu pé e vai pregar em outro lugar, vai pregar para outra pessoa. Jesus foi que disse isso. Eu não estou sendo radical não, tá pessoal? É a palavra que está dizendo. Não perda o seu tempo. Se você ficar insistindo com alguém, trazer ela na igreja, ouve essa oração aqui, ouve essa pregação aqui, a pessoa vai se incomodando, vai se incomodando, vai se incomodando. Daqui a pouco não quer falar com você. E quando chegar uma outra pessoa também falando de Jesus, ela vai dizer, chegou outro chato aqui. Não é? Então pregue a palavra. Ouviu? Amém. Não ouviu? Ok, segue o teu caminho. Certo. Jesus é levado aos céus, foi preparar lugar, e deixando uma promessa: eu vou, mas eu voltarei para vos buscar, e onde quer que eu esteja, eu estarei, vocês estarão comigo, eu estarei com vocês. Glória a Deus, pessoal. Então a gente não tem que ficar aqui só esperando Jesus voltar. A gente tem que pregar. Para pregar, necessariamente precisa ser um pastor? Não. Para levar mensagem, necessariamente precisa ser um obreiro missionário? Não. Mas ser alguém como Maria. Maria, vai lá agora e diz aos meus discípulos que você me viu, que você falou comigo. Seja você um Simão. Quando Jesus cai, Jesus caiu 3 vezes carregando a cruz, e a última vez a cruz caiu por cima dele.
O Simão que ia passando, um dos romanos olharam e disse: você é judeu, vem cá, ajuda ele. O homem estava voltando do trabalho, estava voltando do campo, e ele não se negou, ele disse: eu vou. Queria ser eu lá, ajudar a cruz do meu Senhor. Mas eu posso ajudar a carregar a cruz da responsabilidade. Eu posso hoje ajudar a levar, transmitir a notícia das boas novas. Eu posso hoje contribuir financeiramente com meus dízimos e minhas ofertas para que esse evangelho seja pregado, fazendo contraponto que as autoridades deram dinheiro para os soldados não falarem nada. Você pode dar o seu dinheiro, sua oferta, para que o evangelho seja pregado, fazendo aqui um contraponto, tá, pessoal? Então necessariamente não precisa ser um pastor, um obreiro, um bispo, um missionário, nada disso. Mas você pode ser um Simeão, um Simão, você pode ser uma Maria Madalena, de se permitir ser usado por Deus. Então não fica aí só esperando Jesus voltar. Espere sim Jesus voltar, mas enquanto ele não volta, cumpra a sua missão. Amém, gente? Cumpra com amor e com dedicação. Quem crê nessa palavra, fica de pé e glorifica bem forte o nome do Senhor. Quero orar por você agora. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.